Oi, bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Vamos lá, vamos começar mais uma aula de história? Hoje nós vamos falar sobre o nazismo e o fascismo. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas para falar da Segunda Guerra Mundial, nós precisamos passar por esse conteúdo, falar sobre o nazismo e o fascismo para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos lá. Nazismo e fascismo, eles nasceram na época que a Europa estava passando pelo chamado período entre guerras. Por quê? Foi um período que aconteceu entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foi um período da chamada crise do liberalismo, né? Porque as pessoas, elas perderam a fé no liberalismo econômico e também no liberalismo político. Lembrando que a Primeira Guerra deixou vários países com economia, quebrada, deixou vários países com o governo totalmente instável, com loucura. Também estava tendo uma onda comunista rolando na Europa, porque tinha acabado de ter a Revolução Comunista lá na União Soviética, né, a Rússia, Revolução Russa. Então a Rússia, ela estava caminhando para implantar o socialismo e muita gente tinha medo daquilo acontecer na Europa. E ao mesmo tempo, as pessoas, elas também tinham medo do liberalismo, porque havia ocorrido a crise de 1929 e várias economias estavam quebradas. E elas perceberam que não dava certo o capitalismo na forma que ele estava ocorrendo. Também, pessoal, muita gente perdeu a fé nos regimes democráticos. Então, assim, resumindo, as pessoas, elas não estavam gostando de como as coisas tinham ido até lá e queria mudar. E isso fez com que muitas pessoas aderissem a causas de extrema direita ou de extrema esquerda. Então, agora nós vamos falar um pouquinho das características desses regimes totalitaristas, que é, por exemplo, a primeira delas é o culto ao líder. Então, assim, é essa adoração ao poder político ou ao partido que está no poder. Então, a gente vê várias propagandas, por exemplo, de Hitler, ele se apresentando como heróis, né? As pessoas apresentavam ele como heróis, como sendo maravilhoso, realmente cultuando essa pessoa, né, o Hitler, como sendo o salvador do país. Então, o culto ao líder é uma característica bem própria desses regimes totalitários. Outra característica é o partido único. Vários desses regimes totalitários, eles extinguiram, acabaram com todos os outros partidos, né? O nazismo e o fascismo, eles excluíram todos os outros partidos, então só servia se fosse eles, ou seja, partido único, somente eles. Outra característica é o anticomunismo. No caso das ditaduras de extrema direita, né, uma coisa que uniu muitas pessoas nos movimentos nazistas e fascistas foi com que eles odiavam os comunistas. Então eles eram basicamente unidos pelo anticomunismo, né? Pelo medo do comunismo tomar a Europa. Então o anticomunismo foi o que uniu esses dois. Outra característica também é o militarismo, porque muitas das vezes essas ditaduras se mantinham pela ameaça, né? O exército estava do lado do ditador e se a pessoa fosse contra o regime, ela seria morta ou ela seria castigada. Então, o militarismo foi muito importante para manter esses regimes de pé. Outra característica é o nacionalismo e o culto ao Estado, sim. Então, essa noção que o nosso país é soberano, né? Nós somos italianos, temos que lutar pelo nosso país, né? Também a questão do patriotismo, de adorar a bandeira e o hino nacional. Todo esse culto ao Estado, de o nosso país é o melhor, nossa nação é a melhor, somos um povo unido e superior aos outros, né? Esse pensamento também fez parte de muitos regimes totalitários.
Então, assim, a diferença básica do nazismo e do fascismo é essa questão mesmo da superioridade racial. Porque os nazistas, como a gente já sabe, eles acreditavam que eles eram de uma raça superior, né, a raça ariana. E também eles baseavam vários de seus preceitos no ódio. Eles principalmente pelas minorias, né, como por exemplo os homossexuais, os ciganos, os gays. Eles também eram bastante racistas, e o mais famoso de todos, né, que é o antissemitismo, que é o ódio ao judeu. E então, pessoal, essas são algumas, né, das características de regimes totalitários, assim, de modo geral, e algumas mais específicas de regimes de extrema direita. Então vamos começar pela Itália, né? Porque o fascismo ele nasceu na Itália e ele nasceu antes do nazismo, então por isso que a gente vai começar por ele. Então a Itália, ela tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, né? A Itália, ela tinha mudado de lado porque tinha prometido para ela que ela ia ganhar algumas terras, mas o exército da Itália ele não era muito bom. Então, a Primeira Guerra Mundial, eles perderam várias batalhas, né? Estavam bem enfraquecidos. E também, quando a guerra acabou, eles não receberam todas aquelas terras prometidas pelos vencedores. E, além disso, a Itália estava em uma crise muito grande, economicamente falando. Então, eles estavam com uma inflação, com muita inflação, com muito desemprego, e a economia deles estavam bem quebradas, e nisso tudo surgiu o Partido Fascista, né, fundado em 1919. E antes disso, ele surgiu como uma milícia. Eles eram chamados camisas pretas, né, ou camisas negras, que eram pessoas que saíam em grupos usando blusa preta e espancando mesmo comunistas, né? Saíam quebrando a sede de partidos socialistas, quebrando lojas de gente comunistas, atacando mesmo pessoas de extrema esquerda. Então, o Partido Fascista, ele começou assim, e ele ganhou grande aderência, por incrível que pareça, da população, principalmente da elite e das classes conservadoras, que tinha muito medo do socialismo chegar na Europa. Só que, em algum momento, o Mussolini, que era líder desse partido fascista, ele percebeu que as pessoas não estavam levando ele a sério politicamente, né? Eles estavam achando que o partido fascista era mais uma milícia do que um partido de verdade. Então, em dado momento, o Mussolini ele mandou diminuir a violência para que melhorasse, né, sua face política. E então o partido fascista não estavam se dando muito bem nas eleições, né? Então, pessoal, em 1922, eles fizeram basicamente uma passeata na cidade de Roma, e muita gente foi nessa passeata para mostrar o poder do Partido Fascista, para mostrar o tanto que esse partido ele tinha apoio, o tanto que ele era grande. E então, depois dessa marcha sobre Roma, quando muita gente tomou conhecimento do Partido Fascista e viu como ele era grande e importante, várias pessoas fizeram pressão no rei da Itália para que o rei elegesse Mussolini como primeiro-ministro. E a pressão foi tão grande que o rei não teve outra saída senão eleger Mussolini como ministro. Então ele elegeu Mussolini como primeiro-ministro. Lembrando que a Itália ela era uma monarquia parlamentarista, que é tipo a Inglaterra atualmente, que tem um rei, só que ele não tem tanto poder. Quem manda mesmo, quem é tipo o presidente, é o primeiro-ministro. Então Mussolini ele ganhou muito poder, e assim que Mussolini ele pôs as mãos no poder, ele já começou imediatamente a instaurar uma ditadura. E como que ele fez isso? Primeiramente, ele começou a perseguir a oposição. Então, ele começou a extinguir mesmo, literalmente, todos os partidos socialistas. Ele começou a perseguir comunistas, a matar
basicamente aniquilar a oposição, né, ou a quem ia contra o partido fascista. Então ele também implantou o corporativismo, ou seja, agora só alguns sindicatos de trabalhadores eram legais, e ele também proibiu as greves. Então a relação entre trabalhador e empregado era mediada pelo Estado. E aí o Estado ele tinha muito mais controle. Então ele implantou o corporativismo em um documento chamado Carta del Lavoro, que é tipo uma lei trabalhista. E aí, um pouco depois dessa Carta del Lavoro, ele declarou que todos os partidos, exceto o fascista, eram ilegais. Então agora a Itália, pessoal, é uma monarquia de partido único, ou seja, só o partido fascista. Os outros foram todos extintos. Então, a Itália agora era uma monarquia de partido único, que é o partido fascista. Outra coisa muito importante, pessoal, que vocês têm que lembrar que Mussolini fez foi a chamada Concordata de Latrão, que foi um acordo com a igreja, porque há muito tempo a Itália já estava em conflito com a igreja, para ver se resolvia a questão romana, né? O conflito era que a igreja ela queria ter sede na Itália, queria uma certa independência, então eles fizeram esse acordo com Mussolini. Então foi criado o Estado do Vaticano, que é o menor país do mundo, que é basicamente um país dentro de Roma. Mas agora, apesar de estar usando, né, de censura, de ataque à oposição, onde está sendo meio cruel, onde ele está sendo muito cruel com as pessoas, o Mussolini ele conseguiu sim reerguer bastante a economia da Itália, e ele fez isso basicamente com a ajuda do arrocho salarial. Né, que é quando o salário, basicamente eles congelam o salário, o salário ele para de crescer, ele não aumenta. Isso foi diminuindo a inflação, e ele também investiu bastante na indústria de base, né? Ele diminuiu a quantidade de comida e itens que eram importados para a Itália, para que o país precisasse produzir mais essas coisas e melhorassem a sua indústria. Então ele ajudou bastante na economia. Só que a única coisa que Mussolini ele não conseguiu resolver foi o desequilíbrio entre norte e sul, porque durante toda a história da Itália tinha uma discrepância muito grande entre a economia do norte e do sul, né? O norte ele era mais desenvolvido e rico do que o sul da Itália. Então, apesar de ter ajudado bastante a economia, ele não conseguiu diminuir essa desigualdade econômica que estava rolando. E Mussolini ele também começou uma política meio imperialista, né? Ele mandou vários exércitos italianos para conquistar vários territórios na África, né? Conquistaram a Etiópia, né? Conquistaram alguns outros, mas basicamente foi isso que Mussolini fez, né? Ok? Agora guarda o Mussolini, que agora nós vamos voltar a falar dele. Então, bora para a Alemanha? Bora? Onde vai nascer o nazismo, né, pessoal? O nazismo nasceu na Alemanha. Eu falei primeiro da Itália, porque o fascismo ele nasceu primeiro e ele inspirou o nazismo. Inclusive, no futuro, Hitler e Mussolini, eles viraram melhores amigos. Então, basicamente, o que estava rolando lá na Alemanha? A Alemanha foi um país que saiu mais quebrado em todos os sentidos na Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, economicamente, eles saíram com uma crise fortíssima, desemprego, inflação, muita gente desempregada e sem pretensões de conseguir emprego no futuro. Politicamente, estava tudo bagunçado, porque a Alemanha era uma monarquia, mas o rei ele tinha abdicado, aí virou uma república. E aí estava aquela confusão política, ninguém sabia o que estava acontecendo. E, além disso, uma coisa que nós não podemos deixar de citar é o Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes, ele foi um tratado que finalizou a Primeira Guerra Mundial e que basicamente declarou que a Alemanha era culpada por tudo, né? Fez a Alemanha pagar indenizações
enormes para outros países, impediu que a Alemanha tivesse um exército, impediu a Alemanha de fazer mil coisas. Então foi um tratado que os alemães eles consideraram muito injusto, porque castigava somente a Alemanha. Então eles estavam com um sentimento muito grande de revanchismo, de querer se vingar, de querer consertar as coisas e tal. A Alemanha ela queria se vingar, né? Porque o Tratado de Versalhes ele tinha sido muito injusto, ele tinha quebrado a Alemanha inteira. E aí nisso tudo os alemães também estavam confusos, né? Porque eles também estavam perdendo a fé no liberalismo, na democracia, e estava tendo uma onda comunista na Alemanha também. E aí nisso tudo se formou o Partido Nazista em 1923. Então os nazistas eles tentaram dar um golpe de estado para tomar o poder lá na Alemanha, e esse golpe falhou, foi por água abaixo. E aí o que rolou? Hitler, né, que já estava dentro do partido, ele foi preso. Inclusive, eu não falei do surgimento dele dentro do partido, mas basicamente ele era um cara meio frustrado com a vida dele. Ele tinha entrado em contato com vários estudantes, vários pensadores que estavam defendendo várias teorias de superioridade racial, né, várias teorias antissemitistas, né? Essa coisa toda de odiar os judeus e somos todos arianos, lindos, maravilhosos, só a nossa raça que presta, né? Então, não foi exatamente inventado por Hitler, né? Ele só pôs essa prática, ele só pôs essa ideia em prática. Não quer dizer que isso foi inventado por ele, né? Então ele só colocou em prática. Mas foram vários intelectuais que vieram do século XIX, né? Um pouco antes disso tudo começar, que esboçou essas ideias, essas coisas todas para Hitler, né? E Hitler entrou em contato com muitas dessas pessoas e isso realmente entrou na cabeça dele, foi uma lavagem cerebral nele. Então Hitler, ele entrou no partido, ele era muito famoso em Munique, né? Ele fazia discursos em bares e cervejarias, porque naquela época, pessoal, bares e cervejarias eram lugares onde os intelectuais chiques iam trocar ideias. Então, ele fazia vários discursos nessas cervejarias e era bastante famoso os discursos dele, porque ele era um ótimo orador. Eu acho que essa é uma das principais características de Hitler. Ele tinha muito talento para falar em público. Ele sabia falar exatamente o que as pessoas queriam ouvir. E ele falava de uma forma muito boa, muito eloquente. Então os discursos dele eram muito famosos naquela época, porque ele falava muito bem, né? Então ele chegou no Partido Nazista, que na época nem se chamava assim, e foi subindo no partido até chegar em uma posição de liderança. E aí eles tentaram dar esse golpe de estado e falharam. E aí Hitler foi preso por causa do golpe. Então ele ficou na cadeia por alguns meses. E foi lá na cadeia que ele escreveu um livro chamado... Então ele criou o livro, né, chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta, que é basicamente um livro nazista explicando as ideias do Hitler. E além disso, outra coisa que uniu o partido nazista, né, além do ódio aos judeus e do desejo de vingança pelo Tratado de Versalhes, era o anticomunismo. Então, assim como uniu os fascistas, o anticomunismo uniu os nazistas também. Então, ok. Hitler tinha sido preso e existia o partido nazista, só que apesar do partido existir, apesar de muita gente apoiá-lo, ele não se dava bem nas eleições, eles não tinham muitos votos. E aí isso mudou, né, com a crise de 1929, porque à medida que a economia alemã já estava ruim, foi piorando com a crise de 29, a popularidade do partido nazista foi subindo loucamente. Se não tivesse essa crise de 29, provavelmente o partido nazista não teria ido para lugar nenhum, né? Por quê?
porque a crise de 29 quebrou a Alemanha, né? Deixou a economia quebrada. E Hitler, ele fazia promessas de que ia reerguer a Alemanha. E aquela coisa toda que eu falei, que ele fazia ótimos discursos, porque basicamente, né, a base das promessas de Hitler é que ele ia vingar tudo que os outros países fizeram com a Alemanha no Tratado de Versalhes. Que ele ia reerguer o orgulho da Alemanha, que as pessoas elas iam voltar a ter orgulho de ser alemão e também que ele ia salvar a economia da Alemanha, que ele ia trazer emprego de volta, que ele ia fazer tudo o que fosse necessário para salvar a economia alemã. E isso fez com que muita gente ouvisse ele e começasse a votar, né, no partido nazista. Então, é uma coisa até meio irônica, porque o partido nazista, que era totalmente antidemocrático, chegou no poder por meios democráticos. Eles foram eleitos, mas Hitler tentou se candidatar como presidente, mas perdeu, porque as pessoas ainda estavam meio desconfiadas das intenções dele. E assim mesmo, ele tendo perdido as eleições para presidente, muita gente apoiava o Hitler e o partido nazista e começaram a pressionar o presidente para declarar Hitler primeiro-ministro, o que aconteceu lá, né, lá na Itália. Então, o cara, né, que era presidente na época, que venceu Hitler na eleição, chamou Hitler para ser primeiro-ministro da Alemanha, o que foi um erro, mas a gente só vai descobrir isso daqui a pouco. Então, ok, Hitler é primeiro-ministro, assim como Mussolini. Quando Hitler pegou o poder, ele já começou a instaurar a ditadura nazista na Alemanha. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que em 1934 teve um incêndio bastante duvidoso, talvez causado pelos nazistas, mas não sabemos ao certo. Mas rolou um incêndio no parlamento alemão e o Hitler imediatamente culpou os comunistas. Falou que os comunistas que tinham colocado fogo, que os comunistas eram monstros terríveis e aquela coisa toda, e usou isso como desculpa para decretar estado de emergência na Alemanha e suprir as liberdades individuais. Então, tirar alguns direitos e liberdades das pessoas. Então, pessoal, além dele tirar direitos e liberdade das pessoas, além disso tudo, ele dissolveu todos os sindicatos de esquerda. Na administração pública, ele começou a demitir funcionários, principalmente funcionários judeus, negros, esquerdistas, democratas. E aí Hitler, ele criou alguns campos de concentração e criou a Gestapo, que é a polícia secreta alemã. E aí ele fez também uma lei que determinou a esterilização, né, em pessoas doentes, né, que tinham doenças hereditárias. Ou seja, se eu tenho uma doença que foi hereditária, que vai passar para o meu filho, eu teria que ser esterilizada, né? Para não poder ter filhos. Eu não poderia ter filhos, eu não teria o direito de ter filhos. Então, eu iria fazer cirurgicamente, ou seja, eu teria que passar por uma intervenção cirúrgica e para eu ficar estéril, né? E ele também começou secretamente a fazer uma política de eliminação de deficientes. E isso era super secreto. Então, o que acontecia, pessoal? Os policiais chegavam, né, na casa de uma pessoa e falavam: vou levar o seu filho, ou o seu pai, ou, sei lá, o seu avô, o idoso. Poderia ser criança, idoso, adultos, todos os tipos de pessoas, né? Se fosse deficiente, eles falavam que iam levar essas pessoas para uma clínica especializada de tratamento. E aí, pessoal, meses depois, a família simplesmente recebia uma carta falando que a pessoa tinha falecido por algum problema de saúde, quando na verdade ela tinha sido morta pelo Estado, porque Hitler, ele não conseguia suportar que a raça ariana tivesse essas
anomalias e imperfeições, porque para ele a raça ariana era perfeita, ou seja, pessoas deficientes não poderiam ser arianas. Então ele começou essa política de limpeza racial. E aí nisso tudo o presidente morreu e agora Hitler ele acumulou para si mesmo os cargos de primeiro-ministro e de presidente. Ele não deixou ter novas eleições. Ele virou presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo. E isso deu um início ao que nós chamamos de Terceiro Reich. Então, o Terceiro Reich, que é o terceiro império alemão, porque Hitler ele investiu muito nessa propaganda de que a Alemanha ela iria virar um grande império, tal qual a Alemanha tinha sido séculos antes. Então, para ele, aquilo era um renascimento da Alemanha clássica. Então, agora que ele já tinha todo esse poder, ele declarou todos os partidos políticos como ilegais, extinguiu todos, menos o nazista. Então agora a Alemanha ela virou um regime de partido único também e começou a investir pesado em propagandas do regime, né? E propagandas voltado à pessoa dele, né? A pessoa, o Hitler, né? E essas propagandas, elas exaltavam Hitler, exaltavam os nazistas e ao mesmo tempo tratava de forma pejorativa gays, homossexuais e principalmente, pessoal, principalmente os judeus. E além dessas propagandas, também começaram a incentivar a queima de livros em praça pública. Isso mesmo que vocês ouviram. Então foram queimados milhares de exemplares de livro de psicanálise, livros pacifistas, né? Livros de autores judeus, livros de autores comunistas, livros de ideologias de esquerda. Isso mesmo, pessoal, que tristeza. Outra coisa também que foi usada por Hitler, foi como propaganda, né, nazista, foi as Olimpíadas de Berlim, que em 1936 as Olimpíadas elas ocorreram lá na Alemanha e o Hitler ele pressionou demais os atletas para que eles vencessem, né, todas as competições. O Hitler ele queria que todos os atletas alemães ganhassem medalhas de ouro para provar que os arianos eram os melhores em tudo, até no esporte. Inclusive, foi um pouco um tiro no pé, porque apesar de vários alemães ganharem muitas medalhas de ouro, vários perderam, inclusive para atletas negros. O mais famoso, pessoal, deles é o Jesse Owens, que era um corredor negro, e ele inclusive venceu a corrida e Hitler ele se recusou a cumprimentá-lo, pessoal. Mesmo ele tendo vencido, e ele foi assim um dos maiores recordistas de corrida. Tem alguns filmes depois que eu vou indicar para vocês assistirem que fala sobre isso, tá bom? Pessoal, que foi muito importante para fazer essa lavagem cerebral nazista na cabeça das pessoas, foi a criação da juventude hitlerista, que era tipo assim, né, os pequenos aprendizes de Hitler, que eram as crianças que aprendiam nas escolas todas as práticas nazistas e já eram criadas com a mente supernacionalista, né, já eram criadas ouvindo sempre o hino nacional, fazendo juramento à bandeira nazista e a foto de Hitler, pessoal. Eles faziam juramento, né, olhando, né, as fotos de Hitler. E, assim, na verdade, essa foi uma época em que as fotos do Hitler estavam espalhadas em todos os lugares, né? Mas ok. Então, a Alemanha se tornou nazista, mas agora, os judeus, como que eles ficam nisso tudo, professora? O que estava acontecendo? Então, logo que os nazistas eles alcançaram o poder, já começaram a perseguir os judeus. Então, primeiramente, eles fizeram vários filmes ridicularizando os judeus, mostrando eles como avarentos, mostrando as feições faciais deles, né? Esse padrão
estereotipo dos judeus, né, que a gente tem uma pessoa com nariz grande, orelhuda, uma pessoa avarenta, gananciosa, né, vem bastante dessa herança de filmes e propagandas nazistas que falavam muito que os judeus, eles eram todos assim, né? Os judeus, desde que os nazistas entraram no poder, já começaram a perder vários direitos, principalmente eles não podiam ser profissionais liberais, por exemplo, eles não podiam ser médicos, não podiam ser advogados, enfim. Todos os judeus que eram funcionários públicos, eles foram demitidos, né? Os judeus também perderam o direito de se sentar nos mesmos vagões de bondinhos que os arianos, e foi quase uma segregação racial, né? Tipo, esse lugar é para os judeus, esse lugar é para os arianos. Então, os judeus, eles foram também proibidos de frequentar clubes, piscinas públicas, vários lugares públicos, como, por exemplo, teatros, sabe? E também, pessoal, tiveram as famosas leis que são as leis de Nuremberg, que proibiam os judeus de se casarem com arianos. E que também falava que bastava a pessoa ter um avô, primo, ou qualquer parente judeu, que a pessoa já era impura. Então, lançaram várias campanhas também para as pessoas delatarem, né, ligarem para a Gestapo, que era a polícia secreta da Alemanha, delatando mesmo, né? Por exemplo, meu vizinho é judeu, ou meu irmão tem um amigo judeu. Isso aconteceu muito, pessoal, porque era uma lavagem cerebral tão intensa que foi, né, uma época em que até pais deletaram, né, filhos, amigos se deletavam, se entregavam. Então, se uma pessoa era amigo de um judeu, ou então tinha um vizinho judeu, a pessoa ela ligava delatando e misteriosamente, dias depois, o vizinho sumia sem deixar rastros. E as pessoas simplesmente banalizaram aquilo tudo, acharam que o Estado estava cuidando de tudo direitinho, porque as pessoas não imaginavam o que ia acontecer, né? Algumas pessoas podiam até pensar, nossa, mas que estranho tudo isso, né? Mas, com certeza, eles não imaginavam que o Estado ia matar todo mundo. Então, assim, foi uma época um tanto difícil para os judeus. Eles tinham que andar nas ruas com um bracelete com a estrela de Davi para marcar, né? Para todo mundo saber que eles eram judeus. E uma coisa que aconteceu que é muito importante que vocês saibam, que a gente precisa lembrar, é a Noite dos Cristais, né? Foi uma semana mais ou menos de ataques a loja, né, de lojas de judeus, onde várias pessoas quebraram as lojas de judeus e mataram mesmo os judeus a sangue frio, pessoal, na rua mesmo. E ficou conhecido como Noite dos Cristais. Então, os judeus, eles eram famosos por serem comerciantes, né? Eles tinham várias lojas e então quebraram as lojas, saquearam tudo. E tinha tanto vidro no chão que ficou conhecido o ataque como Noite dos Cristais. Mas agora, apesar de toda essa maldade, a gente tem que reconhecer que no início do governo, Hitler, ele foi um excelente governador, porque assim como ele tinha prometido, ele ia salvar a economia da Alemanha, ele realmente salvou. Então ele começou a descumprir o Tratado de Versalhes, né? A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ele começou a descumprir o Tratado de Versalhes, a investir bastante no exército, na indústria alemã, né? Ele conseguiu também com o arrocho salarial, assim como Mussolini, né? Ele conseguiu reerguer a economia alemã, aumentou, né, demais a quantidade de emprego, diminuiu demais a inflação. Então, assim, a economia alemã estava basicamente salva. Momentaneamente, porque a Alemanha quebrou de novo depois da Segunda Guerra Mundial, mas Hitler, ele salvou a economia da Alemanha naquela época, né?
E além disso, Hitler, ele começou a divulgar a teoria do espaço vital, que essa coisa de que a Alemanha precisava se expandir para melhorar, né, a raça ariana. Então, ela precisava expandir a raça ariana para outros territórios, e aí que a coisa ficou perigosa. Porque a gente beira a Segunda Guerra Mundial. Então Hitler, ele tinha essas pretensões, né, de não somente tornar a Alemanha nazista, mas de expandir, né, o nazismo para outros lugares do mundo. E isso foi provavelmente a principal causa da Segunda Guerra Mundial, né, que ele que começou a invadir todos os lugares e aquela coisa toda. Isso foi o nazismo, tá bom, pessoal? Mas acho importante a gente também falar regimes de extrema-direita na Europa, né, que nessa época não foram apenas o nazismo e o fascismo, eles influenciaram também o salazarismo, que foi o regime de extrema-direita em Portugal, que vigorou até 40 anos atrás, ou seja, pessoal, é muito recente ainda, e eles influenciaram bastante também o franquismo, que foi o regime de extrema-direita fascista na Espanha, e isso também ocorreu por causa da Guerra Civil Espanhola, né? Porque o que tinha acontecido na Espanha? Em 1936, chegou ao poder um governo de esquerda democraticamente, mesmo eles foram eleitos, só que aí a direita estava super preocupada, né, com aquele medo que todo mundo tinha, o medo da Revolução Socialista. Então a Espanha, ela entrou em guerra civil que durou 3 anos e matou milhões de pessoas, pessoal. Foi uma guerra super sangrenta entre direita e esquerda, né, que a direita queria tirar o poder da esquerda. E quem ajudou a direita na Guerra Espanhola foi justamente o Hitler e o Mussolini. E o Hitler, inclusive, ajudou bastante porque ele emprestou a Força Aérea Alemã, que era muito boa, né? Ele emprestou para a direita, para o general Francisco Franco, que era o líder da direita lá na Espanha, e foi inclusive essa força aérea que bombardeou a Espanha inteira, né? O país inteiro sofreu com as bombas. Agora, para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre uma tal de solução final, né, que foi o nome dado pelos nazistas ao plano de genocídio, né, colocado em prática contra os judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, né. O plano voltava-se principalmente para a política de erradiação total da população de judeus da Europa, né? Porém, é importante lembrar que no Holocausto, além de judeus, foram executados também ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, doentes mentais e negros. Então, como que foi criado essa solução final, né? O plano de extermínio contra os judeus, promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra, ele foi elaborado, a sua criação em 31 de julho de 1941. Esse plano, né, chamado de solução final, foi criado, né, com o objetivo de erradiação total dos judeus da Europa. Então, propunha que todos os judeus que não pudessem trabalhar para os nazistas, eles seriam mortos imediatamente, e os que estivessem aptos a trabalhar, seria forçado a trabalhar até que a exaustão os matasse. E muito desumano, né? O plano proposto, ele baseou-se em algumas propostas de que Hitler, né, ele tentou colocar em prática, mas ele havia falhado, primeiramente. Primeiramente, também havia o plano de fome, no qual os nazistas eles tentaram impor a morte de 30 milhões de pessoas por inanição. Depois havia o plano de extermínio total dos judeus após a vitória sobre a União Soviética, né? Segundo planejava o próprio Hitler. E por fim, eles pretendia-se, né, a transformação da União Soviética em uma colônia de exploração alemã. Então, pessoal, após a obtenção, né, a autorização formal de Hitler, eles colocaram o plano em prática. E em um primeiro momento, eles sugeriram um método mais simples de lidar com a situação, que era por meio do fuzilamento, né? E Hitler, eles
sugeriam, né, matar os judeus lentamente de fome, ou seja, realmente eles queriam torturar os judeus, não somente matar. E surge, né, a famosa câmara de gás, né, que eu acho que vocês já ouviram falar, é muito triste, né? As câmaras de gás, elas foram criadas com o intuito de aumentar o volume das execuções realizadas. Além disso, por ser realizada de maneira impessoal, ela diminuía os casos de transtornos psicológicos causados. As primeiras câmaras de gás foram testadas contra prisioneiros soviéticos em vagões de trem adaptados. A morte foi por envenenamento por monóxido de carbono. Então, as câmaras logo foram adicionadas ao campo de concentração nazistas. Os campos de concentração, eles haviam sido criados pelos judeus, ou seja, né, eles mesmos construíram, ainda na década de 1930. E com a guerra e a conquista de várias regiões na Europa, os nazistas eles expandiram a ideia e criaram vários outros campos de concentração, principalmente no leste europeu. E com o estabelecimento da solução final, os campos de concentração passaram a receber os judeus de todas as partes da Europa. Os principais campos de concentração foram instalados na Polônia e os prisioneiros eram levados de trem. Então, pessoal, estima-se que cerca de 3 milhões de judeus tenham morrido nos fuzilamentos, né, primeiramente, e depois nas câmaras de gás. Outros 3 milhões morreram em decorrência dos maus tratos, exaustão, fome, doença, pessoal, etc. Então, pessoal, foi isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, anotado os assuntos aí principais no caderno. Eu vou deixar